Conheça os 7 hackers mais famosos da história que desafiam a segurança cibernética. Os hackers são frequentemente retratados como magos da tecnologia, vestindo moletons em vez de robes, capazes de burlar qualquer firewall com uma sequência de teclas. No entanto, muitas vezes, os métodos empregados pelos hackers são mundanos, para dizer o mínimo, assim como suas motivações. A maioria dos hackers em nossa lista queria apenas ver se conseguiriam se safar, embora pelo menos um deles tenha invadido sites de defesa do ZOA para descobrir a verdade sobre aliens. Aqui estão 7 dos hackers mais famosos da história. Existem outros hackers que sem dúvida merecem um lugar em nossa lista, mas os melhores hackers são aqueles que conseguem infiltrar em uma rede sem deixar rastros. São aqueles que ninguém nunca ouviu falar. Kevin Mitnick. Kevin Mitnick se tornou o hacker mais famoso do mundo depois de roubar código de computador de empresas de tecnologia como Nokia e Motorola. No entanto, sua maior conquista aconteceu em 1982, quando invadiu o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, uma façanha que o colocou na lista dos mais procurados do FBI e inspirou o filme Jogos de Guerra. Mitnick estava nisso apenas pelas emoções baratas, mas isso não impediu as autoridades de condená-lo a 5 anos de prisão. Mitnick utilizava engenharia social, um conceito que ele ajudou a popularizar e que envolve enganar um usuário para obter informações seguras. No caso da Motorola, Mitnick simplesmente ligou e pediu o nome de usuário e senha do gerente de segurança, e ele conseguiu. Hoje, Mitnick é um renomado hacker White-Hat ético, oferecendo suas habilidades únicas para empresas em risco de ciberataques. White-Hat, Black Hat e Grey Hat, tipos de hackers explicados. Quando você pensa em um hacker, provavelmente está pensando em um hacker Black Hat. Esses técnicos encontram e exploram vulnerabilidades em redes de computadores visando benefícios pessoais, financeiros ou simplesmente causar danos. No entanto, nem todos os hackers são maus. Hackers White-Hat éticos trabalham em nome de organizações para encontrar e corrigir vulnerabilidades. Hackers Grey Hat realizam o mesmo trabalho sem permissão prévia. Imagine um ladrão deixando uma fatura por encontrar uma falha na segurança da sua casa. Anonymous. Anonymous é um coletivo de ativistas online cujas origens remontam aos primeiros dias do 4chan, um imageboard anônimo, daí o nome. Os membros organizavam ataques em salas de bate-papo online para trollar os usuários, mas com o tempo, suas ações se tornaram motivadas social e politicamente. Recentemente, o grupo declarou guerra cibernética contra a Rússia por sua invasão da Ucrânia. Dezenas de hackers com supostas ligações com o Anonymous foram presos, mas sem uma liderança real ou estrutura, o grupo continua lançando ciberataques contra governos e corporações milionárias em nome da justiça social. Astra. Pouco se sabe sobre o hacker que atendia pelo nome Astra. Em 2002, Astra infiltrou-se no grupo da Dassault, uma empresa francesa com subsídios de aviação civil e militar, e roubou e posteriormente vendeu segredos corporativos, incluindo informações sobre os sistemas de armas. A Dassault relatou prejuízos superiores a 361 milhões de dólares. Astra foi preso em Atenas, Grécia, em 2008. As autoridades gregas ainda não divulgaram seu nome ao público, mas o descrevem como um matemático de 58 anos. Gary McKinnon. Gary McKinnon cometeu o maior hack de computador militar de todos os tempos quando, entre fevereiro de 2001 e março de 2002, acessou sites da NASA de defesa, interrompendo as linhas de suprimento, causando $700 mil em danos e deixando notas como sua segurança é uma porcaria. O motivo? Aliens. McKinnon afirma que estava procurando evidências de OVNIs. McKinnon, residente de Londres, deveria ser extraditado do Reino Unido para o ZOA, mas a então secretária de Interior, Theresa May, bloqueou a extradição.
alegando que infringiria seus direitos humanos. Steve Wozniak. Steve Wozniak, o Woz, é conhecido por cofundar a Apple, mas sua primeira incursão nos negócios envolvia uma placa de circuito ilegal de hacking de telefones. No outono de 1971, Wozniak se deparou com o artigo de Ron Rosenbaum intitulado Os Segredos da Caixa Azul, que falava sobre dispositivos que geram os tons necessários para enganar as redes telefônicas e fazer ligações de longa distância gratuitas. Wozniak e Steve Jobs, então estudante do último ano do ensino médio, começaram a construir uma caixa azul. Depois de fazer um modelo funcional, eles foram de dormitório em dormitório vendendo cópias para colegas estudantes em Berkeley. Wozniak foi expulso da Universidade do Colorado Boulder por invadir a rede da universidade. A criação da Caixa Azul deu aos dois Steves confiança suficiente para construir algo um pouco mais ambicioso. Se não tivéssemos feito as caixas azuis, não haveria Apple, disse Jobs. Gummo. A história de Gummo se tornou viral depois que ele concedeu uma entrevista ao canal do YouTube Software Underbelly. Ele compartilhou como os computadores o ajudaram a lidar com uma infância conturbada, incluindo a perda de sua mãe, e como a King ofereceu os meios para sobreviver. Depois de criar e vender um software que hackeava direto, Gummo foi preso e recebeu uma escolha: ir para a prisão ou emprestar sua expertise como consultor. Ele escolheu a segunda opção. Depois de cumprir sua pena, Gummo passou a trabalhar como consultor, configurando redes usadas pela Chicago Mercantile Exchange, CME, e pela New York Stock Exchange, NYSE. Apesar de afirmar ter mais de 7 bilhões de dólares em Bitcoin guardados, Gummo trabalha das 9 às 17 horas protegendo organizações e indivíduos como um hacker Witiat. Saber que estou impedindo que a avó de alguém seja vítima de algum esquema de extorsão cibernética, disse ele. Isso é o que me motiva a levantar todas as manhãs. Adrian Lamo. Adrian Lamo é um hacker greyhat por excelência. Conhecido como o hacker sem teto, Lamo viajava pelo país de ônibus Greyhound, invadindo corporações como a AOL, Yahoo e The New York Times e oferecendo-se para corrigir suas vulnerabilidades de segurança de graça antes de notificar a imprensa de suas peripécias. Ele fez isso não para causar danos, mas para mostrar o quão perigosa a internet pode ser para qualquer um que se torne vulnerável. No caso do The New York Times, Lamo acessou o servidor interno em 2002 e adicionou seu nome à lista de colaboradores de opinião. Mais tarde, ele foi pego e sentenciado a 6 meses de prisão domiciliar. Invadir um dos maiores jornais do país tem suas consequências, mas em defesa de Lamo, ele só conseguiu acesso porque alguns funcionários do Times estavam usando seus números de seguro social como senhas. Será que sua segurança cibernética resistiria aos hackers mais famosos da história?